Olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Hoje nós vamos trabalhar com alguns experimentos para falarmos sobre cinética. Bom, então, no tema de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre quais são os fatores que afetam uma reação química. Nós já estamos trabalhando cinética com a galera do segundo ano, mas você, aluno que está se preparando para o Enem, é muito importante você entender esses fatores, porque é uma das questões que mais caem ali no Enem e também em demais concursos, tá bom? Então, hoje, nosso objetivo vai ser justamente identificar quais são esses fatores que afetam as nossas reações e ainda trabalhar com uma questão do Enem que caiu lá em 2010, ok? Esse conteúdo, ele está contemplado no PET volume 5 do segundo ano do ensino médio, na primeira semana. Vamos lá? Bom, então o que pode afetar uma reação química? Nós temos diversos fatores, mas hoje nós vamos trabalhar especificamente com alguns. Vamos fazer os experimentos? Vamos lá? Então, olha só, eu tenho aqui o primeiro fator de influência, que é justamente a temperatura. Depois, a superfície de contato, a concentração dos reagentes e ainda a presença de catalisadores, entre outros. Na aula do segundo ano do ensino médio, nós vamos trabalhar na segunda semana melhor ainda quais são esses outros fatores. Então, inicialmente, vamos começar com a temperatura. Como que a temperatura pode afetar uma reação química? Então, eu trouxe aqui alguns sachêzinhos, né, desse sal de fruta, né, que a gente compra em farmácia, e tenho aqui dois líquidos. O primeiro está mais frio e o outro está mais quente. Então, vou até separar eles aqui mais ou menos. Então, eu trouxe aqui um termômetro para a gente poder verificar isso juntos. Então, a água que está mais fria. Então, observe que aquele grauzinho ali, ele vai diminuindo, né? Então, mostrando ali que ele está justamente mais frio, ok? Então, ele vai estar mais ou menos aqui, deixa eu dar uma olhadinha, por volta, ele está mais ou menos aqui a uns 15 graus, ok? Então, essa água está a mais ou menos uns 15 graus. Então, agora vamos medir a temperatura da outra água. Observe que eu tenho aqui, tá vendo que o termômetro está subindo. Então, olha só. Isso está indicando que a minha água está numa temperatura mais elevada, certo? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ó, ela está passando dos 45 graus, ela deve chegar aqui mais ou menos a uns 50 graus. Então, o que vai acontecer? O que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos medir aqui a velocidade de reação desses dois. Vamos tentar ver aqui, tentar jogar os dois ao mesmo tempo para ver qual que vai reagir mais rápido, ok? Preparados? Vamos tentar colocar aqui juntos e foi! Então, olha só, gente, observe que essa reação, ela aconteceu de uma forma com muito mais energia, né? Muito mais impetuosa, não é isso mesmo? Enquanto que essa daqui, ela continua liberando gás de uma forma muito mais constante. Ela ainda não finalizou a reação, essa aqui também ainda não finalizou a reação química, mas observe que o desprendimento do gás está muito mais rápido aqui do que nessa daqui, ok? Então, dessa forma, eu tenho aqui essa reação sendo mais rápida do que essa. Então, olha só, essa já está praticamente finalizada. Os componentes dela lá embaixo já estão praticamente todos já evaporaram. Enquanto esse aqui, ó, ainda tem bastante sólido lá embaixo que está evaporando devagarzinho, devagarzinho. Talvez vocês consigam ver aqui embaixo, aqui, ó, uma camada branca que é justamente esse sólido que está reagindo aqui, ok? Então, olha só. A temperatura, ela afetou a nossa reação química. Como que ela afetou? Vamos dar uma olhada nos nossos slides? Então, olha só. O aumento da temperatura aumenta a energia das moléculas. Então, aqui, esse pó, né, de sal de fruta era o nosso reagente e a água era o nosso segundo reagente. Então, eu aumentei a energia das moléculas, certo? Então, vamos dar continuidade. O que acontece depois que aumenta a energia das moléculas? Então, ocorre o aumento da frequência dos choques as colisões. Então, se eu aumentei a energia das moléculas, elas agora têm mais energia para se colidirem. Se elas têm mais energia para se colidirem, quer dizer que, vamos voltar lá no slide,
O aumento das colisões aumenta as colisões efetivas. Então, se eu tenho mais colisões, quer dizer, então, que eu tenho mais colisões que podem ser efetivas e, portanto, a reação acontece mais rápido. Se observarmos agora os nossos reagentes, vocês vão perceber que aqui ainda tem reagente subindo, ainda tem a formação de bolhas, desprendimento de bolhas, enquanto que esse aqui praticamente já finalizou, ok? Outra coisa também interessante foi justamente a coloração, né? Que houve uma influência aqui da água impedindo essa coloração, ok? Bom, então nós vamos agora para o segundo, que é justamente a superfície de contato. Então, esses aqui eu vou guardar, tá bom? Então, vou colocar eles para cá. Ótimo. E agora nós vamos trabalhar com esses dois. Aqui nós temos a água que está na mesma temperatura, tá? Eu nem vou colocar o termômetro, tá? Só para vocês terem uma ideia, mas aqui está na mesma temperatura. E aí, o que que nós vamos trabalhar? Nós temos aqui comprimidos efervescentes. E aí, eu vou colocar o comprimido efervescente e no outro eu vou colocar aqui o pozinho, tá bom? Para a gente ver qual que vai acontecer mais rápido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou macerar esse comprimido e o outro eu vou jogar ele inteiro, tá bom? Então, aqui eu vou macerar ele, dar uma quebrada primeiro, né? Eu quis macerar aqui com vocês, para vocês não pensarem que era outro tipo de substância ou até mesmo alguma outra forma de ser feito que poderia pensar. Então, na verdade, é o mesmo comprimido, a diferença que eu estou colocando aqui é porque um vai ser inteiro e o outro vai ser macerado. Parece que a gente está numa cozinha, né? Então, aqui a gente está macerando. Então, pronto. Vou usar aqui a espátula para não perder nenhuma quantidade de reagente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou raspar isso aqui, para deixar mais na bordinha, para ficar mais fácil para mim poder jogar, tá? E aí, como que vocês vão pensar na velocidade da reação? Vocês vão pensar na espuma que vai se formar, na coluna de espuma que vai se formar. Aquela que vai se formar e depois soltar, tá bom? Até desprendimento. Porque como a gente está trabalhando com superfícies de contatos diferentes, tá bom? Então, olha só, eu vou jogar esse aqui primeiro e depois eu vou colocar esse aqui. E mesmo assim, vocês vão ver que esse daqui vai terminar mais rápido. Então, vamos lá? Ó, jogando. Então, olha só, agora que o comprimido subiu, enquanto que aqui nós já temos ainda grande parte do pó que foi macerado, do comprimido, praticamente finalizando. Então, se vocês observarem, não sei se a câmera vai conseguir pegar, eu vou tentar inclinar ele um pouquinho. Olha como que está o aspecto. Vocês conseguem observar a diferença? Esse daqui ainda tem grande quantidade de produto que está se espalhando. Esse daqui não, esse daqui já praticamente já não tem quantidade de produto mais. Então, essa reação química aqui, onde estava com os pozinhos, foi muito mais rápida do que essa. E olha que eu ainda joguei o comprimido primeiro. Então, ele ganhou alguns segundos aqui de vantagem, mesmo assim esse aqui terminou primeiro, ok? Então, vamos voltar agora para os nossos slides. Então, a superfície de contato é outro fator de influência. Então, qual que é esse fator de influência? O aumento da área de contato, o número de reagentes em contato. Então, olha só, quando eu coloquei o comprimido, o que ia entrar em contato com a água? Justamente a quantidade, os reagentes que tivessem em volta ali do comprimido, certo? Mas o centro dele não estaria.
Então, aquele centrão ali precisou o quê? Ele vai perdendo várias camadas, e aí o comprimido vai perdendo, né, densidade, ele vai subindo e aí depois ele vai se perdendo ali em cima. Quando eu macerei, quando eu quebrei ele, né, deixei ele mais em pozinho, eu aumentei a superfície de contato, ou seja, aquela parte mais interna, agora ela também está em contato. E aí, o que aconteceu? Essa substância, ela reagiu mais rápido, porque a água pôde ter contato com todo ali todo o reagente. Então, houve a formação do meu produto de forma mais acelerada, ok? Então, o aumento do contato dos reagentes favorece a reação, logo aumentando a velocidade de reação química, ok? Bom, ainda temos mais um experimento para ser feito. Esse daqui agora é bem legal. Eu tenho aqui também 2 beckers com água, também mais ou menos 200 ml. Aí eu vou trabalhar agora com uma substância chamada de permanganato de potássio, ok? Então, eu vou trabalhar em concentrações diferentes. Enquanto que nesse becker eu vou colocar apenas um sachê, nesse daqui eu vou colocar 3 sachês diferentes. Ai, tô até perdendo, né, meu produtinho. Bom, agora eu vou precisar ainda de vinagre, 2 medidores de 10 ml. E cai um pouquinho aqui, oh meu Deus, mas não vai fazer efeito não. E ainda tenho aqui a água oxigenada, certo? Então, olha só, aqui eu vou colocar primeiro o meu permanganato de potássio. Então, aqui eu estou colocando apenas um sachê, para garantir que ele vai ficar mais, com menor concentração, certo? Aqui nós vamos colocar 3, na verdade eu tinha até alguns aqui, né? Que caíram. Então, aqui 1. Aqui 2. E aqui 3, ok? Beleza. Então, ó, observe que esse daqui eu coloquei apenas 1, tá aqui. E aqui eu coloquei 3. Certo? O que eu preciso colocar agora? Agora eu vou precisar colocar o vinagre. Vou precisar colocar 20 ml de vinagre em todos eles. Esses copinhos aqui, aqueles copinhos que às vezes vem em remédio, é fácil de conseguir. Então, ele marca 10 ml, então eu vou colocar 20 ml 2 vezes ele. Aqui do mesmo jeito. $20 ml de vinagre. Ok, já colocamos aqui os 20 ml de vinagre. Agora, nós vamos colocar 10 ml de água oxigenada e ver o que acontece. Eu vou colocar nesse aqui primeiro, que é o que está com menos concentração, e depois no outro, ok? Eu vou até dar uma mexidinha aqui, só para poder homogeneizar as soluções. Vamos lá? Então, ó. Esse daqui, apesar de eu ter colocado ele depois, observe que eu consegui uma solução transparente antes desse daqui. Se a gente mexer aqui, ó, eu vou ter ainda uma solução bem o quê? Clarinha, tá vendo? Aqui eu ainda tenho mais reagentes ainda para reagir, ó. Mas aonde eu tinha uma concentração maior de reagente, ele reage mais rápido.
Talvez se você tiver um cronômetro na sua casa e cronometrar essa reação, você vai verificar. Normalmente esse daqui leva em torno aí de 1 minuto e 10. Esse daqui leva em torno aí de uns 50 segundos, 45 segundos e reage com uma quantidade de concentração muito maior. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, como que a concentração vai afetar ali, então, a reação? Então, quando eu aumento a concentração, eu aumento o número de moléculas ali na minha substância. Se eu tenho o mesmo volume aqui de reagentes, né? O que está acontecendo? Eu estou colocando mais moléculas no mesmo espaço. Logo, elas vão se colidir, uma vez que elas se movimentam, elas vão se colidir de uma forma muito mais rápida. Então, elas terão menos espaço, logo irão se colidir. Colidindo, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, um maior número de colisões efetivas, que vão justamente fornecer ali a quantidade de acelerar a reação química ali, ok? Bom, então, se nós já vimos aqui quais são as considerações e os fenômenos, né? Vamos agora tentar responder a questão do Enem? Então, vamos lá. Então, Enem 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e conservação de alimentos. Então, nós vamos ler esses contextos e tentar entender qual é o fator que está influenciando ali. Vamos lá? O primeiro. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, se eu estou falando de colocar na geladeira, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a temperatura, certo? Se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou o quê? Inibindo justamente a reação, né, que acontece do amadurecimento das frutas, né, da degradação dos alimentos. Então, quando eu coloco na geladeira, quando eu resfrio esses alimentos, eu estou o quê? Inibindo a reação, eu estou alterando a temperatura de reação química. Bom, número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o cozimento, caso não tenha uma panela de pressão. Então, vamos pensar o seguinte, eu pego lá uma carne, né, um pedaço inteiro e começo a cozinhar. Ela vai começar a cozinhar da parte externa para a parte interna. Então, ali dentro vai demorar. Uma vez que eu pico essa carne, que eu coloco essa carne mais picadinha, o que vai acontecer? Mais superfície de contato vai estar em contato ali com o vapor, com a temperatura alta, vai fazer com que cozinhe mais rápido. Logo, esse segundo fator está falando da superfície de contato, ok? E por último, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, aqui, gente, é o único assunto que nós ainda não trabalhamos. Nós vamos trabalhar isso num próximo Enem, onde nós vamos falar exclusivamente dos catalisadores. Então, aqui as bactérias, elas estão fornecendo esses catalisadores, que é justamente as substâncias que vão se ligar ali, que vão digerir, né, ali justamente as proteínas e os açúcares. E essas bactérias, elas vão ser resgatadas ao final. Elas não vão participar da reação, elas vão favorecer a reação sem participar dela, ok? Então, no caso, nós trabalhamos com a ideia de catalisadores. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, olha só, letra A, vamos relembrar primeiro, né? O primeiro nós vimos que era a temperatura, o segundo, superfície de contato, e o terceiro falava sobre os catalisadores. Então, letra A, temperatura, superfície de contato, concentração. Não, no caso as bactérias liberam ali justamente as enzimas, né, que serão os nossos catalisadores. Concentração na primeira, tá fora. Letra C, temperatura, superfície de contato e catalisadores. Então a resposta certa é a letra C. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No mais, eu quero deixar a vocês um grande abraço e pedir a vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida,
Manda suas dúvidas aqui no nosso canal de atendimento, vai ser um prazer respondê-las no nosso ao vivo. No mais, um grande abraço virtual e até mais!